Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre o relacionamento do Pai com o Espírito Santo. Bom, eu quero introduzir fazendo a pergunta: você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força? Você sabia que o Pai se relaciona com o Espírito Santo? Porque é mais fácil a gente falar do relacionamento do Pai com o Filho, Cristo, até porque nós temos na nossa realidade esta relação de pai e filho, né? Mas você sabia que o Pai, ele tem um relacionamento eterno também com o Filho? Bom, esse é o tema da aula de hoje. A gente vê claramente que o Filho pede que o Pai envie o Espírito Santo, não é? Lá em João 14, 16 e 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Gente, aqui tem muita teologia para ser comentada, tá? Em primeiro lugar, a gente vê a doutrina da Trindade também, porque Jesus, o Filho, falando para o Pai é a primeira pessoa da Trindade, Jesus a segunda, pedindo que envie o Consolador, a terceira pessoa da Trindade. Claramente, Jesus está dizendo que no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava em todo mundo. Ele só habitava em algumas pessoas e não permanentemente. Então, por exemplo, quando Deus ungiu Bezalel para fazer a arca e os utensílios do tabernáculo, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele fez de maneira extraordinária. Quando terminou a obra, o Espírito Santo saiu. O próprio Jesus está dizendo: para que esteja sempre convosco. Vocês se lembram de Davi, no Salmo 51? Davi era um profeta, ele tinha o Espírito de Deus. Os reis recebiam o Espírito de Deus para governar segundo a vontade de Deus. Mas quando ele peca, com Betseba, que ele comete aquele pecado horrível, mandando matar Urias, o que ele ora? Não retires de mim o teu Espírito. Porque o Espírito podia sair, como saiu de Saul, por exemplo. E quando saiu o Espírito de Saul, os demônios é que vieram. Em segundo lugar, o Pai envia o Espírito Santo em nome de Jesus. João 14, 26 diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome", Jesus está falando, "esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito." Que lindo isso, né? Jesus está dizendo que o Espírito Santo, quando estiver dentro das pessoas, quando estivesse dentro das pessoas, ele ia lembrar as pessoas de tudo que Jesus falava. Hoje, quando você tem o Espírito Santo, às vezes você está numa situação, é ele quem te lembra de um versículo bíblico, de uma verdade que Deus já te ensinou. É o Espírito Santo quem traz aquela verdade para que você possa aplicá-la na sua vida. Mas aqui claramente você vê o Pai enviando o Espírito em nome de Jesus. Jesus disse: "em meu nome." Então, em primeiro lugar, ele passou a habitar em todos os crentes. Há um grande erro de interpretação, tá bom? Porque tem gente que acha que se não for batizado em línguas, se não falar línguas estranhas, não tem o Espírito Santo. Porque no livro de Atos, a evidência de que o Espírito Santo tinha descido para uma pessoa, vindo na vida de uma pessoa, era o dom de línguas. Isso aconteceu em Atos 2, depois em Atos 8, quando eles foram pregar para os samaritanos, Atos 10, né, na casa de Cornélios, e Atos 19, lá com os discípulos de João. Mas aquela era uma fase transitória. Depois, mais para frente, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todo crente hoje que aceita Jesus como seu Salvador e nasce de novo por causa da presença regeneradora do Espírito Santo. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não nasceu de novo, não é dele ainda, tá bom? Então,
ele passa a habitar em todos os crentes. Lá em João 14, 16 e 17 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Este poder é tanto poder para operar milagres, os discípulos passaram a realizar coisas extraordinárias, mas é também o poder para testemunhar. Antes eles tinham medo, estavam escondidos no cenáculo, Jesus morreu, eles estavam morrendo de medo das autoridades judaicas, Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, mandaram Pedro e João calar a boca, parar de falar sobre Cristo, Os líderes judeus, e eles disseram: como nós podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvido? Agora eles tinham intrepidez por causa do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo também ensina os crentes. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Muitas pessoas cultas, letradas, filósofos não compreendem verdadeiramente o Evangelho nem a palavra de Deus, porque este ensinamento é espiritual e vem do Espírito Santo. Em sexto lugar, o Espírito Santo assegura o crente da intimidade com o Pai. É Ele quem garante esta intimidade, é Ele quem deixa claro para o cristão que ele pode ter intimidade com Deus. Lá em Gálatas 4, 6 e 7 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui parece que é o Espírito de Jesus. Sim, mas o livro de Romanos também diz: o Senhor, sempre que fala o Senhor no Novo Testamento é Kyrios, é Jesus. O Senhor é o Espírito. Entenderam? É a Trindade, é esse mistério maravilhoso, que muitas vezes se mistura o Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Mas é aqui o Espírito Santo que Deus enviou ao nosso coração, que clama: Abba, Pai, de sorte que você já não se sinta mais como escravo, mas como filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Em sétimo lugar, ele ajuda os crentes na vida de oração. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa maravilhosa. Você está orando, às vezes você está no meio de uma realidade espiritual que você não discerne nem pelo que orar. Já se sentiu assim? E aí o Espírito Santo que está em você começa a interceder, gemer dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Não significa que eles não são gemidos compreensíveis, Não são gemidos que você explicita com palavras, mas você vê aquele espírito gemendo dentro de você e, na verdade, ele está intercedendo por aquilo que você necessita. Por quê? Porque ele conhece a vontade de Deus. O Espírito Santo também é aquele que dá dons espirituais aos crentes. Em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11, fala de uma série de dons espirituais, que é o Espírito Santo que dá. Então, juntamente com Cristo, ele nos garante acesso ao Pai. Lá em Efésios capítulo 2, versos 17 e 18, diz: e vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quem é que veio e que evangelizou a paz? Jesus. Mas ele está dizendo aqui claramente que o acesso ao Pai é garantido por Jesus, que veio e evangelizou, mas através do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Através do Espírito Santo e através da obra de Cristo na cruz, nós podemos ter acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, o Espírito Santo
é a terceira pessoa da Trindade. Ele deve ser adorado também. Ele deve ser buscado. Fala com o Espírito. Fala com o Espírito, porque o Espírito Santo é maravilhoso. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos guarda, quem nos cela. É Ele quem faz novo nascimento. É Ele quem nos dá vida. Então, querido, não trate o Espírito Santo como se fosse alguém pessoal, uma força. Não. Ele é o próprio Deus habitando em nós. É o Deus que está no nosso dia a dia, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da morte, na hora da dor. Fale com Ele. Fale com o Pai, fale com Cristo, mas fale também com o Espírito Santo. Amém?